Em que momento o carro virou algo que ia fazer parte ali do teu veio profissional, por assim a gente dizer, né? Foi através do jornalismo? Antes disso você já via um caminho profissionalmente falando, sei lá, de repente em competição? Como que entrou isso Eu hoje? acho que, por exemplo, eu gostava muito de futebol também quando era moleque, gosto até hoje. Uhum. Então, assim, Tá 0-0, inclusive, aí. tá 0-0 no final. Eu quero dizer assim, cara, com 8 anos de idade, seria um sonho pra mim ser piloto de Fórmula 1 ou centroavante do Grêmio. Mas, com 12, 13, 14, você começa a sacar, peraí, eu jogo no time da minha classe, sou reserva do time da minha série, da seleção, ou seja, só na minha série tem 2 atacantes melhores do que eu. Não vou ganhar dinheiro jogando futebol, né? Uhum. O automobilismo, mas primeiro, muito caro, né? Eu Sim. tive uma condição muito favorável, mas não a ponto de toma aqui teu kart, né? Só que eu peguei aquele boom do kart indoor no Brasil, né? Que foi ali por volta de 94, Plano Real, né? Plano Sim. Real estabiliza, trazer kart, essas coisas de fora, não só o kart em si, né? Mas o running, né? O pneu, o combustível, a coisa Sim, toda. tudo. Barateia, aquela coisa que a gente estava falando no começo. Você consegue fazer um plano de negócio, né? Um país que tem 1000% de inflação por ano, você não... não, vou comprar 20 karts e alugar esse galpão aqui, fazer uma pista. Vou fazer um kartódromo e vou ficar rico com isso. Pronto. Muito mais difícil, né? Então, cara, ali 94, 95 dá um boom bizarro. Porto Alegre tinha 4, 5 pistas de kart de aluguel, né? Tinha uma do Fittipaldi, uma do Maurício Gugelmin, tudo licenciamento de marca, Sim. né? Mas enfim. E aí, cara, eu era o rato de indoor, assim. Ia pro indoor 2 vezes semana, toda semana, entendeu? E eu ganhava as corridas do kart indoor contra os outros caras que você não conhecia na hora. Vinha 10 desconhecidos que não andavam de kart, eu ganhava. Mas aí, puta, eu tinha primo que corria, fui fazer corrida em Tarumã. Aí, puta, você já, puta, eu não sou um dos melhores aqui. E esse negócio é muito caro, né? Então eu nunca tive, depois assim de adolescente, uma aspiração de vou conseguir viver disso. Mas eu sempre brinco, né? Todo jornalista esportivo ele é um atleta frustrado na sua respectiva modalidade, né? Eu fiz jornalismo para poder trabalhar com automobilismo no sonho principal, assim, e principalmente a parte de competição. Eu sempre fui um cara muito mais apaixonado pela competição do que pelo carro produto, né? Eu tava vendo o Augusto Farfus no Pelas Pistas, o baita piloto, né? Estreia no WEC esse final de semana. E ele tava falando um negócio que eu me identifiquei muito. Ele fala, cara, existem duas tribos completamente diferentes, que muitas pessoas, eu inclusive, me considero parte das duas. Mas tem muita gente que faz parte de uma só dessas duas tribos. Ele fala, eu gosto de corrida de carro. Se tiver ali 15 Clio velho numa pista e tiver interessante, eu vou assistir. E eu quero discutir se ali, quando os dois se enroscaram, quem errou, é a corrida de carro, é a competição. Então, outra analogia que eu faço para ilustrar isso. Eu nunca fui pro mundo do track day. Eu nunca vi sentido nenhum no track day. Assim, no sentido de vou botar dinheiro no meu carro para ir lá pra pista andar sozinho. Entendeu? Eu acho muito mais legal andar de kart de aluguel na Granja Viana com 10 amigos gastando R$150 do que você fala, cara, ó, toma aqui um 911 Turbo Interlagos, contra o relógio você tem o dia inteiro aí à vontade. Eu acho um saco, entendeu? Sim. Eu gosto da competição. Então, eu sempre brinco também, carro de rua é uma merda, legal é o carro de corrida. Eu falo, o pior... a galera que sempre pergunta, né? Qual é o melhor carro que você já guiou? Qual é o pior carro? O pior carro eu respondo, 911 GT3 RS. Só que de rua. Eu guiei o de rua saindo do de corrida, achei uma bosta, né? Saí do carro aliviado, com o pneu slick e tal, para o carro de rua que no café o pneu radial ele não consegue segurar, porque o carro é muito forte, é uma porcaria. Óbvio, tô exagerando, é brincadeira. Mas a ideia é essa, ou seja, não deixa de ser uma realidade. Porque... mas então eu fui pro jornalismo para trabalhar com automobilismo ou futebol. Eu sempre tive essa visão, assim, quando jovem, ali com 16, 17, 18 anos, nossa, deve ser muito difícil. Porque outros tempos, né? Quem é que vive de ser jornalista de automobilismo no Brasil em 1990 eu fiz vestibular em 99. Mas então, em 96, 97, quando eu tô pensando que é isso que eu quero da vida. Quem é que vive disso no Brasil?
Meia dúzia. Bem, não, Né? bem uma pessoa, Reginaldo Leme. Só. Tipo, o Galvão narra, mas o Galvão também tá narrando a seleção, o Flamengo. O Galvão era muito mais pelo das coisas que pela um cara que tá só ali de automobilismo era o Reginaldo, cara. Óbvio, eu tô exagerando. Tinha... Já tinha muita gente ali, mas de um cara que a gente sabe que poderia se aposentar com a grana que ele fez daquilo ali era o Reginho. E na época, quando tinha piloto brasileiro ganhando, tinha assim uns 30 jornalistas brasileiros que faziam o campeonato inteiro. Por exemplo, lá no Sul, a Zero Hora mandava. Rádio Gaúcha, Roberto Brauner chegou a fazer o Mundial. A Rádio Gaúcha vendia projeto de Fórmula 1, fazia a temporada inteira. Mas assim, não é que esses caras eram especializados naquilo, eles eram circunstancialmente, estavam cobrindo aquilo naquele momento, né? Então eu tinha o futebol como um plano B, assim. Mas porque a minha paixão principal era o automobilismo, eu sempre achei que eu vou ter que sair do Brasil. Aqui é tão pequeno o mercado, eu vou me formar e vou para os Estados Unidos. E foi o que eu fiz. Me formei, fui para os Estados Unidos e lá... já contei essa história várias vezes, né? Morei numa van 6 meses, indo nas etapas da Fórmula Indy. Fui fazendo esse networking lá e... Independente? Cara, quando eu tava na faculdade, eu escrevia... Isso é uma das coisas assim também. Como é que eu faço pra ser? Me dá uma chance. Cara, ninguém precisa te dar uma chance. Depois da internet, você faz... Se você quiser fazer uma coluna sobre a Fórmula 1... Toda segunda-feira, depois do GP, a sua análise do GP, você pode fazer. A chance de ser boa, se você não tem experiência nenhuma, é baixa. Mas assim, se eu lesse, você, moleque, universitário aí, 19 anos, você tá fazendo essa coluna e cara, eu consigo ver se você... Peraí, esse cara escreve bem, ele tem ideias originais, entendeu? Vou dar uma chance pra esse moleque, entendeu? Tipo, hoje é muito fácil você construir o seu portfólio, né? Na era da rede social e tal. E hoje, assim... Na verdade, essa geração que hoje tem 19 nem quer fazer um portfólio e conseguir um emprego. Quer criar o @Zezinho F1 e ficar famoso, vender publi em cima disso. Tá cheio de gente fazendo isso. Na minha visão, é uma queimada de etapas brutal, assim. Você vê que tem muita molecada fazendo isso e é um conteúdo muito raso, né? Mas que nessa era, amarrando um pouco o que a gente estava falando antes, né? Nessa era Liberty da Fórmula 1, o apelo da pós-Drive to Survive e tudo mais, o apelo da Fórmula 1 explodiu. Então hoje tem uma... cara, quando eu tinha 15 anos, só eu gostava de Fórmula 1 na minha série, entendeu? As pessoas gostavam disso. Hoje, se você juntar qualquer grupo randômico de 50 moleques, vai ter 5 ou 10 que gostam de Fórmula 1, porque virou um negócio digital, por causa da Liberty também. Então existe uma galera que é novata nada disso que eu tô falando é em tom de crítica, tá? É um admirável mundo novo, entendeu? Tem um público feminino também muito forte. Forte, não? Quando eu tinha 15, 16 anos, eu imagino que 5% da audiência do automobilismo era feminino, da Fórmula 1 era feminino. Hoje deve ser 30%, 35%, entendeu? Sim. Então, assim, tem um público muito novo e tem muito criador de conteúdo para esse público novo. Que é um tipo de conteúdo que eu, que sou velho e acompanho esse negócio fanaticamente com 5 anos eu já sabia ler a página de esportes do jornal, faz 37 anos que eu acompanho esse negócio. Então, o meu interesse é em algo muito aprofundado. Mas são as duas coisas podem e devem coexistir, né? Mas aí, então, na faculdade, eu comecei a ser uma espécie... Era uma época que tinha muito piloto brasileiro na Fórmula Indy. Então, eu comecei a mandar notinhas para sites americanos, assim. Teve por exemplo, em 2004, teve uma Stock Car em Santa Cruz do Sul. E nessa época, por exemplo, o Raul Boesel corria de Stock Car, Christian Fittipaldi corria de Stock Car, o Ayrton Daré corria de Stock Car. Tinha 3, 4, 5 nomes da Stock que tinham histórias na Fórmula Indy, né? Então eu fui lá, entrevistei, sabe? Tipo, fazia conteúdo sobre esses brasileiros ex-Indy aqui para sites americanos de Fórmula Indy. Aí eu vou para Nova York em 2004 fazer uma pós de verão na Universidade de Nova York. E quando essa pós termina em agosto, eu falo com esses... Eram 2 sites. Aí um dos caras fala, cara, eu não consigo te pagar, mas, inclusive, muito louco. É um site bem tosco, cara. Chama autoracing1.com. Existe até hoje, com basicamente o mesmo layout que ele tinha em 2004. E sabe onde ele está?
agora, aparecendo assim em 3, 4 episódios. Sexta temporada de Drive to Survive. Sabe aquela coisa do Drive to Survive quando, tipo, dá o passarinho do Twitter e todo mundo abriu o celular? Tipo, uma notícia bombástica. Fulano foi demitido, o próprio fulano, assim, pega o Otmar Zafnauer. Eles usam muito o autoracing1.com. Que da hora! É um site que ele tem uma página de rumores. Ele é um site... Antes da rede social, a rede social vive de fofoca e rumor, né? Ele fazia isso em site. Então ele tinha muito engajamento. E aí ele me credencia para as etapas. Então eu compro uma Dodge Caravan 93 por $800 e começo aí. E era a época que tinha kart e RL, tinha tido um cisma na Fórmula Indy, né? Então não eram 16 corridas por ano, eram 32, né? Eram 16 de cada. Então tinha corrida todo final de semana. E eu ia credenciado por esse site e escrevia. E como o cara era o site é de um engenheiro, o cara não é jornalista, ele não tem um texto bom, assim. Ele era um fã que, com essa página de rumores, ele vendia assinaturas, cara. Ele fez um negócio. Isso cara. Em 2003, 2004. Então, antes de existir rede social, o paddock inteiro da Indy lia o site dele, que era rumor, assim, fulano vai sair da Penske pra Ganassi. Todo mundo lia. Então eu comecei a fazer grandes reportagens ali, porque ele não fazia. Eu ia pro final de semana e pegava alguma coisa do final de semana e fazia um textão de revista, assim, um texto bom, sabe? Modéstia à parte. Sim. E aí isso chamou a atenção Cara, coisas que eu não sacava na época também, né? Imagina aqui na Stock Car. Daqui a pouco tem um moleque, vamos tentar fazer um paralelo, do interior do Piauí, que tá num Fusca velho, indo nas etapas, escrevendo pra um site que todo mundo lê, tipo... Todo mundo, quem diabos é esse moleque, sabe? Eu não tinha noção disso na época, que eu me tornei uma figura conhecida do paddock da Indy, entendeu? E aí, e outra, o que eu era também, pra uma racer da vida, nessa circunstância, um moleque que tá vivendo que nem mendigo numa van em todas as etapas, eu era mão de obra barata, né? Então a racer patrocinou meu visto de trabalho, me contratou. Aí eu fiquei mais um ano e pouquinho na Califórnia, trabalhando como repórter da Racer, editava o site do Speed Channel. Aí sim que eu entrei a full no meio da indústria do automobilismo dos Estados Unidos. Comecei a ter contato, por exemplo, com a galera da Red Bull. Que legal! Eu venho parar na Red Bull no Brasil, porque eu decido voltar. Depois de 2 anos lá, eu comprovo que o jornalista ganha mal no mundo inteiro, não é só no Brasil. Saudade de casa, moleque. Sim, claro. Eu tinha 2005, 23, 24 anos. E eu decido voltar para São Paulo. Eu tinha feito um portfólio muito bom, né? Cara, eu tive matéria... Eu fiz matéria de capa da Racer com Scott Speed, fiz matéria de capa da Racer com Jacques Villeneuve. Eu tinha um portfólio muito impressionante para bater na porta aqui de uma 4 rodas. Pra idade que você tinha ainda por cima, né? Também. Onde a gente viu o pessoal que chegava longe aqui no Brasil, já eram os caras que estavam ali... 2000 e pouquinho ali, novamente, não era muito diferente da galera que você imaginava que... Há 20 anos estava fazendo aquilo ali, quando tu escolheu... Mas aí eu volto pro Brasil, volto para São Paulo, alugo um flat em Moema, começo a colaborar com um monte de revista lá também, porque eu deixei de ser exclusivo da Racer, então eu fechava freelas, tudo pré... Primeiro que a mídia impressa ainda era muito forte, né? E segundo pré-crise de 2008, né? Que dá uma enxugada bruta na grana das montadoras. Então, cara, por exemplo, em 2006, eu já estava de volta no Brasil... a Toyota leva o carro de Fórmula 1 para Laguna Seca, no Monterrey Historics, em novembro, para bater o recorde da pista de Laguna Seca, e me contrata. Mas peraí, eu tô no Brasil. Não, a gente paga uma passagem, entendeu? Tipo, pagar uma passagem internacional a mais, saía na urina, entendeu? Sim. Então eu fechava, cara, eu fiz X Games para Subaru, para Road and Track, aquele X Games que você o fez o de Foz do Iguaçu ou não? Não. O primeiro X Games que teve rally em Los Angeles. Nossa! Aquele que o McRae capota e ganha. Que era 2 carros lado a lado numa pista meio maluca. Então eu me mudei pro Brasil, mas todo mês eu viajava de volta pros Estados Unidos fazer algum job, sabe? Eu fiz Barra 1000, né, pra Toyota também. O FJ Cruiser, que tinha sido lançado, o FJ. Sei. Fizeram no Barra 1000, então tudo isso tá no meu livro. Movido a gasolina, compra aí. Eu entrei legal no México. Mas enfim, eu também fiz contato com a galera da Red Bull. Então eu fiquei 6 meses, assim, o segundo semestre de 2006, eu frilo para 4 rodas aqui no Brasil, frilo muito para coisas nos Estados Unidos ganhando em dólar. Então fechava um frila desses ganhando em dólar e me pagava 2 meses de conta aqui em São Paulo, entendeu? Sim. O meu livro, o grosso das matérias do meu livro vem dessa época aí, desse semestre.
Mas aí no fim de 2006, a Red Bull assina para estrear na Stock Car em 2007 e me oferece um emprego full-time no Motorsport Communications, né? No mesmo... E eu estava colaborando com a Quatro Rodas desde então também. E na mesma semana eu recebo uma proposta de cada um. E aí, na verdade, assim, eu tinha aceitado a proposta da Red Bull e um mês depois veio a proposta da Quatro Rodas. E aí eu aceitei a proposta da Quatro Rodas e quando eu fui comunicar para a Red Bull, praticamente dobraram o meu... Eu tinha aceitado ir para Quatro Rodas para ganhar menos, porque era um sonho de moleque, assim. Claro. Eu assinei Quatro Rodas desde os 8 anos, entendeu? Quando eu fui comunicar, eu não fui dizer para a Red Bull, Quatro Rodas me fez uma proposta, eu fui comunicar, tô saindo, Quatro Rodas é o meu rolê. Eles dobraram o meu salário praticamente. Então, eu já estava indo para ganhar menos, aí se tornou um negócio irrecusável, assim. Aí eu desaceitei a proposta da Quatro Rodas, o que me tornou persona não grata lá até hoje. Tô zoando aqui porque as pessoas já saíram, né? Obviamente, claro. Mas de fato, por circunstâncias da vida, eu nunca mais colaborei com a Quatro Rodas. Depois, eu colaborei bastante com a Quatro Rodas em 2006. E aí fiquei 8 anos na Red Bull. E aí depois, quando surge a Car and Driver Brasil, eu começo a colaborar com a Car and Driver, com a revista aqui no Brasil também, fiz bastante.